A pobreza é apenas a aceitação inconsciente de uma identidade limitada. O homem nada mais é do que o que ele aceita como verdadeiro sobre si mesmo. Neville Goddard. Hoje, se você está aqui, não é por acaso. Eu quero que você entenda isso logo de início. Se este vídeo chegou até você, é porque existe um chamado. Um chamado espiritual, profundo, quase proibido de ser dito em público. Não é o algoritmo que te trouxe aqui. É o próprio universo, é o próprio Deus, é a própria consciência respondendo ao seu coração. Quantas vezes você já se perguntou por que continua vivendo na limitação, no aperto, na escassez, mesmo orando, mesmo acreditando, mesmo buscando em tantas direções? Pois Neville nos ensina que o problema nunca esteve em Deus, nem no mundo, nem na sorte, mas naquilo que você aceitou como verdadeiro sobre si mesmo. E é aqui que vem a revelação que poucos têm coragem de encarar. Permanecer na pobreza não é humildade, não é virtude, não é parte do destino. Permanecer na pobreza é negar a sua fé. Por quê? Se você realmente crê que é filho de Deus, como pode aceitar viver em miséria, quando o próprio Criador é abundância infinita? Preste atenção, não estou falando de riqueza apenas como dinheiro. Estou falando de viver em expansão, em plenitude, em abundância de saúde, de amor, de oportunidades, de paz interior. A pobreza é muito mais do que a falta de recursos, é um estado mental, um estado espiritual de contração, de negação da própria herança divina. E talvez você nunca tenha ouvido isso dito dessa forma. Talvez sempre tenham te ensinado que ser pobre é quase uma honra, que a riqueza corrompe, que desejar mais é ser ganancioso. Mas Neville desmonta essa mentira. O erro não está em desejar, o erro está em acreditar que o desejo é impossível. E é exatamente por isso que este vídeo é um chamado. Porque se você chegou até aqui, significa que chegou a hora de romper com o velho estado e entrar na sua herança verdadeira. E antes de seguir, deixa eu te pedir algo. Se essa mensagem já começou a mexer com a sua mente e com o seu coração, se inscreva aqui no canal agora mesmo e ative o sininho. Porque nós estamos apenas no começo desta jornada, e você vai querer estar presente a cada nova revelação que pode libertar a sua consciência da escassez e te levar para a abundância que já é sua por direito. Você já parou para pensar em quantas vezes ouviu que ser pobre era ser mais próximo de Deus? Quantas vezes te disseram que a riqueza afasta, que o dinheiro corrompe, que desejar uma vida de abundância é pecado? Pois é exatamente aqui que começa uma das maiores distorções espirituais da história. Neville Goddard dizia que o homem nada mais é do que aquilo que aceita como verdadeiro sobre si mesmo. Então, se você aceita a ideia de que nasceu para sofrer, para viver de sobras, para apenas se contentar, o que você está realmente fazendo é perpetuar esse estado dentro da sua consciência. E aqui está a revelação. Pobreza não é sinal de humildade. Pobreza é sinal de que você acreditou em uma mentira. E essa mentira foi repetida tantas vezes que passou a ser vista como verdade. Mas Deus não é um Deus de escassez. Deus é abundância infinita. Se você carrega a imagem e semelhança do Criador, como pode acreditar que o normal é viver no aperto? Quando você se agarra a essas falsas virtudes, você nega sua identidade divina. É como se estivesse dizendo, eu não mereço a herança que já é minha. E o universo, obediente ao que você assume como verdadeiro, apenas confirma isso em sua vida. Agora, perceba, isso não é sobre ostentação, sobre viver de forma vazia, sobre correr atrás de símbolos de status. Não. Isso é sobre reconhecer que dentro de você já existe a fonte inesgotável de provisão e que não faz sentido viver abaixo daquilo que já é seu por direito espiritual. E é exatamente aqui que começa a transformação. No instante em que você recusa a mentira da pobreza como virtude e começa a assumir a verdade da abundância como sua identidade. Não como algo distante, mas como algo que já existe dentro de você. Por isso, se essa mensagem está fazendo sentido, eu quero que você escreva nos comentários: eu recuso a mentira da pobreza. Essa simples declaração já é um ato criativo, já é uma semente plantada na sua consciência. Talvez você não perceba, mas a pobreza não começa no bolso. Ela começa na mente. É um ciclo invisível que prende milhões de pessoas em um estado de escassez e limitação, sem que elas sequer questionem se aquilo é realmente a vontade de Deus. Neville Goddard afirmava, você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre aquilo que acredita ser verdadeiro sobre si mesmo. Isso significa que, enquanto você acreditar que nasceu para lutar, para apenas sobreviver, para dar graças pelo pouco, sua vida continuará refletindo exatamente isso. É assim que o ciclo se forma.
Você cresce ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, quem nasceu pobre morre pobre. Essas frases entram na sua mente como sementes. Você repete sem perceber, sente como se fosse natural, e começa a viver dentro de um estado onde escassez parece normal. E o pior é que você acaba se acostumando com isso. Você vê contas acumulando e pensa, é a vida. Você olha para oportunidades e diz, não é para mim. Você até sonha em prosperar, mas sonha como quem assiste a um filme, algo distante, impossível de tocar. Esse é o eco da programação da escassez. É como um software rodando em segundo plano, sabotando silenciosamente qualquer tentativa de mudança. E enquanto você permanecer nesse estado, o mundo externo continuará sendo apenas o reflexo dele. Mas aqui está a boa notícia: um estado não é permanente. Você pode escolher sair da escassez e entrar na abundância. Não importa se você passou anos vivendo nesse ciclo. O que importa é a decisão que você toma hoje. Neville ensinava que a chave é assumir uma nova identidade, vestir-se, em consciência, da versão de você que já vive a abundância. É imaginar-se já no fim, já possuindo aquilo que deseja, e persistir nesse estado até que o mundo externo não tenha escolha a não ser obedecer. Agora, quero que você reflita. Qual é a frase que você mais ouviu sobre dinheiro e que talvez ainda ecoa dentro de você? Quero que escreva aqui nos comentários. Escreva para trazer à luz. Porque só quando você identifica a mentira, é que pode substituí-la pela verdade. Chega um momento em que você precisa decidir, ou continua repetindo o ciclo da escassez, ou faz uma virada radical na sua consciência. Neville Goddard dizia, a mudança de circunstâncias só acontece quando você muda o estado de consciência do qual vive. E essa mudança pode ser resumida em 3 etapas poderosas, simples, mas transformadoras. A primeira etapa é identificar a mentira. Você precisa olhar para dentro e perceber quais crenças de pobreza ainda governam sua mente. Talvez seja aquela voz que diz dinheiro é sujo, não mereço ter mais do que os outros, ou se eu prosperar, alguém vai sofrer. Enquanto essas frases viverem dentro de você, o universo continuará confirmando a escassez. Identificar é iluminar. Traga essas mentiras à luz, porque só assim elas perdem força. A segunda etapa é assumir a nova identidade. Aqui está o coração do ensinamento de Neville. Você precisa escolher, de forma consciente e intencional, viver como se já fosse alguém próspero, abundante e digno. Isso não é fingimento, é apropriação. É acordar de manhã e dizer, eu sou rico, eu sou pleno, eu sou abençoado. É se mover pelo mundo com a confiança de quem já recebeu, mesmo que ainda não veja nada no externo. E a terceira etapa é persistir no estado final. Porque não adianta assumir por 5 minutos e depois passar o resto do dia reclamando da vida. Você precisa permanecer no novo estado até que ele se torne sua morada natural. Isso exige disciplina emocional. Significa que, quando a velha mentalidade tentar voltar, você simplesmente responde, não, eu já sou. Persistir é não negociar com o antigo eu. É recusar voltar para o que não te serve mais. Essas 3 etapas, identificar, assumir, persistir, são como uma ponte que leva da escravidão da pobreza para a liberdade da abundância. E eu quero te desafiar. Escolha hoje uma mentira que você carregava, substitua-a por uma nova identidade, e persista nela. Faça disso sua prática. E agora eu quero ouvir de você. Escreva aqui nos comentários qual mentira você vai abandonar hoje. Escreva para selar essa decisão. Porque cada palavra escrita é como uma âncora, fixando sua nova identidade no mundo físico. Agora que você já entendeu as 3 etapas, identificar a mentira, assumir a nova identidade e persistir no estado final, é hora de colocar tudo isso em prática. Não de forma abstrata, mas no campo onde a vida acontece, no dinheiro, nos relacionamentos e na saúde. Comecemos pelo dinheiro. A maior mentira que muita gente carrega é: dinheiro é difícil, eu não nasci para ser rico, ou só com muito trabalho eu vou conseguir algo. Essa mentira cria uma prisão interna. A nova identidade que você deve assumir é: eu sou próspero, o dinheiro flui para mim com facilidade, a abundância é meu estado natural. A persistência vem quando, diante de um boleto ou de uma dívida, ao invés de se desesperar, você se lembra: eu já sou rico em essência, e o mundo vai se alinhar a isso. A sua atitude muda. E essa mudança começa a atrair oportunidades que antes você nem percebia.
Nos relacionamentos, a mentira é: ninguém me ama, eu não sou suficiente, ou eu sempre vou ser rejeitado. Isso prende a pessoa em ciclos de dor. A nova identidade que você deve assumir é: eu sou amado, eu sou desejado, eu sou digno de respeito e carinho. E como persistir nisso? Mesmo quando a solidão parece gritar, você escolhe sentir-se acompanhado. Você age como alguém que já é valorizado. Você se posiciona de outra forma, e o mundo começa a responder a essa nova postura. Na saúde, a mentira é: eu sou frágil, eu nasci doente, isso nunca vai mudar. Essa crença é uma âncora pesada. A nova identidade é: meu corpo é forte, eu sou saudável, minhas células se renovam. E a persistência significa se recusar a falar como vítima da doença. É se ver como alguém já curado. É viver cada dia como se a energia já fosse plena. Neville dizia que o corpo físico é apenas a sombra do estado interno. Mude o estado, e a sombra tem que obedecer. O que essas três áreas têm em comum? Todas começam dentro. Dinheiro, amor, saúde. Nada disso vem de fora para dentro. Sempre vem de dentro para fora. Quando você aplica a virada de 3 etapas, a vida não tem escolha a não ser se alinhar ao novo você. E aqui eu quero que você faça um exercício simples. Escolha agora uma dessas áreas. Só uma. Escreva nos comentários: eu assumo a identidade de próspero, amado, saudável. Declare isso publicamente. Essa frase será o seu ponto de virada. Neville Goddard dizia: o desejo que você já aceitou como fato em sua consciência não precisa de pressa, porque já está garantido. Essa frase carrega um dos maiores segredos da criação consciente: o tempo de gestação. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar e dar frutos, toda manifestação também tem um período de maturação. Você assume internamente que já é, já tem, já vive, mas o mundo externo precisa de um tempo para reorganizar as peças e refletir esse novo estado. O problema é que, nesse intervalo, muitas pessoas se sabotam. Elas começam firmes, cheias de fé, mas quando olham ao redor e veem que nada mudou ainda, caem na dúvida. Será que está funcionando? Será que fiz certo? E se eu estiver me iludindo? E nesse exato momento, abandonam a nova identidade e retornam à antiga. É como arrancar a semente da terra antes dela florescer. Aqui está o segredo: o tempo de gestação não é um castigo. Não é atraso. É parte essencial do processo. É nesse intervalo que o universo costura encontros, ajusta caminhos, cria conexões invisíveis que vão trazer a sua manifestação à tona. E como passar por esse tempo sem desistir? Com confiança ativa. Isso significa viver o presente como se já tivesse recebido, mesmo que os sentidos físicos ainda neguem. É agir como alguém que sabe que já possui, e não como alguém que espera ansiosamente. Um exemplo simples: quando você pede algo em uma loja online e recebe a confirmação do pedido, você não fica ligando todo dia para perguntar se o produto existe. Você apenas aguarda, confiante, porque já sabe que vai chegar. O mesmo vale para o seu desejo. Se você já assumiu como real, o universo já recebeu o pedido. Cabe a você descansar na certeza. E aqui vai um exercício para fortalecer sua confiança durante esse período. Toda vez que a dúvida surgir, ao invés de lutar contra ela, respire fundo e diga para si mesmo: eu confio no tempo de Deus. O que eu pedi já é meu, e está vindo no tempo perfeito. Essa frase simples é um lembrete poderoso de que você não precisa correr atrás da manifestação, ela já está correndo atrás de você. Agora, quero que você escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração não é apenas um comentário, é um selo de fé que vai ancorar esse estado dentro de você. Neville Goddard dizia algo que parecia paradoxal: a prova da fé é o descanso. E esse descanso não significa desistir, mas sim soltar a ansiedade, a pressa e a necessidade de controlar cada detalhe. É aqui que muita gente se confunde. Acham que desapegar é esquecer completamente o desejo, ou fingir que não se importa mais. Mas não é isso. O desapego verdadeiro é viver como se já fosse tão natural ter aquilo, que não há mais espaço para preocupação. Pense em quando você encomenda algo valioso. Você não esquece do pedido, mas também não passa os dias obcecado, olhando o rastreio a cada hora. Você segue sua vida, confiante de que vai chegar. Isso é desapego. Você sabe que já é seu, só não chegou fisicamente ainda. E por que isso é tão poderoso?
Porque quando você se mantém ansioso, tentando forçar o universo, você está vibrando na escassez. Está dizendo, sem palavras, que ainda não tem. Mas quando solta e descansa, a vibração muda. Você comunica ao universo: isso já é meu. Não há nada a esperar, apenas a receber. Aqui vai um exercício prático para hoje. Antes de dormir, feche os olhos e reviva a cena do seu desejo já cumprido. Veja os detalhes, sinta a alegria, viva como se fosse real. Mas, ao terminar, solte completamente. Diga em voz baixa ou mentalmente: eu entrego. Eu confio. Já está feito. E durma nesse estado de certeza. O que acontece depois é quase mágico. Você cria espaço para que o invisível trabalhe. O universo costura situações, pessoas e caminhos que você jamais poderia planejar sozinho. Mas esse movimento só acontece quando você não está tentando controlar. Por isso, o desapego verdadeiro é, na verdade, a forma mais elevada de fé. É confiar tanto no processo, que você não precisa mais lutar. E eu quero que você comente aqui abaixo: eu entrego e confio. Essa frase é o seu selo, a sua declaração de que você não precisa controlar o invisível, porque já está feito. Neville Goddard dizia: a imaginação é a oficina de Deus, mas ela precisa de silêncio para florescer. E esse silêncio não é apenas ausência de som. É um estado de recolhimento, de preservação, de proteger aquilo que você está criando internamente até que esteja forte o suficiente para aparecer no mundo externo. Pense em uma semente recém-plantada. Ninguém, em sã consciência, vai até a terra todos os dias desenterrar a semente para verificar se ela está crescendo. Porque esse ato destruiria o processo. O mesmo acontece com os seus desejos. No começo, eles são frágeis. Se você expõe demais, se fala para qualquer pessoa, se compartilha com quem não entende a lei, você corre o risco de receber olhares de dúvida, palavras de descrença e até zombarias que podem abalar sua fé. Neville era claro: não abra seu jardim para quem não sabe cultivar. O silêncio é a estufa onde a sua fé cresce protegida. Isso não significa viver escondido, mas sim escolher com sabedoria o que você compartilha. Cada vez que você fala do seu desejo para alguém que não crê, você abre uma brecha. É como deixar vento frio entrar sobre uma chama ainda pequena. Mas quando você guarda, cultiva no segredo, você permite que a chama cresça até se tornar inabalável. E o silêncio não é apenas externo. É também interno. É escolher silenciar as vozes da dúvida, da pressa, da lógica mundana que sempre quer saber como e quando. O silêncio interno é quando você fecha os olhos e simplesmente vive no estado do fim, sem justificar, sem explicar, sem se preocupar. Aqui vai uma prática. Quando sentir vontade de contar sobre seu desejo, pare e respire fundo. Em vez de falar, volte para a cena na sua imaginação. Alimente a cena. Regue a semente. Essa será sua nova resposta: não falar, mas sentir. E para ancorar isso, escreva nos comentários: eu protejo o meu jardim. Essa declaração é poderosa porque afirma que você não permitirá que nada externo abale o mundo interno que está construindo. Lembre-se, o silêncio criativo é a blindagem da sua manifestação. É nele que o invisível trabalha, protegido da interferência humana, até que floresça diante dos olhos do mundo. Neville Goddard dizia: a suposição persistente, mantida fielmente, acaba se tornando um fato. E isso revela um segredo profundo. Não se trata apenas de praticar a imaginação uma vez por dia, mas de transformar esse estado em uma maneira contínua de existir. Muitas pessoas tratam a manifestação como um exercício temporário. Fecham os olhos por alguns minutos, visualizam, sentem e depois, ao abrir os olhos, voltam a se comportar como se nada tivesse mudado. E é aí que o processo se perde. Porque o universo não responde a breves momentos de fé intercalados por longos períodos de dúvida. Ele responde ao estado dominante da sua consciência. Viver no fim significa fazer da nova identidade o seu lar permanente. Não é algo que você visita por instantes, mas onde você escolhe morar, todos os dias. Pense em alguém que muda de cidade. No início, pode até haver saudade do antigo lugar, mas com o tempo, a nova cidade se torna o padrão, o endereço oficial. Assim deve ser com a sua consciência. Mudar-se definitivamente para o estado do desejo realizado e não olhar mais para trás. E como transformar isso em estilo de vida? Primeiro,
Pela atenção consciente. Pergunte-se várias vezes ao dia: se eu já fosse quem desejo ser, como eu pensaria agora? Como eu responderia a essa situação? Como eu sentiria isso? Essa pergunta simples é um farol que direciona sua mente de volta ao estado final. Segundo, pelo sentimento naturalizado. Não basta sentir picos de euforia ao visualizar o desejo. É preciso sentir a naturalidade, como se já fosse tão comum quanto respirar. A prosperidade, o amor, a saúde devem se tornar parte da sua identidade, e não um acontecimento extraordinário. Terceiro, pela substituição constante. Quando pensamentos antigos surgirem, e eles vão surgir, não lute contra eles. Apenas substitua, volte à cena, reafirme quem você é. É como trocar uma roupa velha por uma nova, até que, um dia, você nem se lembre mais da antiga. E aqui vai a sua âncora de compromisso. Escreva nos comentários: eu vivo no fim. Essa simples frase, repetida e assumida, sela sua decisão de não apenas visitar o estado final, mas de permanecer nele até que o mundo externo não tenha escolha a não ser refletir essa nova realidade. Porque viver no fim não é teoria. É prática. É disciplina silenciosa. É constância. E quando esse estado se torna sua vida, a manifestação deixa de ser esforço e passa a ser consequência inevitável. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e continue vivendo nele. Não há poder neste mundo capaz de impedir a sua manifestação. E é isso que quero que você leve como verdade absoluta: o fim já está dentro de você. A nova vida que você deseja não é uma possibilidade distante. É uma realidade presente, esperando apenas que você a assuma como sua morada permanente. Hoje você aprendeu que não se trata de lutar, correr atrás ou esperar sinais externos. Trata-se de decidir, assumir e permanecer. É sobre viver no fim, não como um exercício passageiro, mas como um estado contínuo de ser. E eu quero te lembrar: você não está aqui por acaso. Se você chegou até este vídeo, é porque sua consciência já está pronta para essa virada. O mundo externo pode até resistir por um tempo, mas não tem escolha diante de uma mente persistente que decidiu viver no novo estado. Agora, o que fazer? Permaneça. Persista. Escolha o fim como sua casa. E volte a ele sempre que necessário, até que se torne tão natural quanto respirar. E quando isso acontecer, quando seu estado interno se estabilizar como seu normal, o mundo físico não terá outra alternativa a não ser refletir o que você já é. Quero que você escreva nos comentários: eu vivo no fim, e o fim vive em mim. Essa será a sua declaração pública, seu selo espiritual, sua âncora de fé. E antes de encerrar, se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar quem realmente é. Isso não é apenas sobre você, é sobre criar uma corrente de despertar, um movimento de consciências que se lembram do poder que tem. Porque quando você desperta para o fim dentro de si, a vida inteira muda. E, a partir de hoje, você não apenas acredita nisso, você vive isso.